Olá, excelentes! Tudo bem? Qualquer pessoa pode viver de renda? Nesta aula, eu e o Guinho, segura aí o Guinho, você tá com fome, hein? Vamos trazer para você um conteúdo para aplicar na sua vida, independente de quanto você ganha e se você está começando absolutamente do zero. Você vai encontrar uma metodologia, um passo a passo para aplicar na sua vida. E aí, o que o pessoal precisa fazer, Guinho? Pegar papel e caneta! Então se liga, aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e ele é o Guinho, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Essa parte era minha, hein? E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu no canal, o que eles precisam fazer, Guinho? Se inscreva, ative o sininho das notificações! Esse sininho fica balançando aí, eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular, de graça, 0800 na faixa. Viver de renda, não depender das migalhas do INSS, ter qualidade de vida lá na frente depois dos 65 anos. É um sonho que você tem para a sua vida? Se você disse sim, fique comigo até o final desta aula que eu vou te entregar uma metodologia, um passo a passo para você começar a aplicar a partir de agora. Então vamos lá, entender o seguinte, no Brasil, infelizmente, a previdência privada, tá? E a previdência de um modo geral é a 65ª. 65 em 70 países mostram o ranking, sendo a pior. Além disso, observa aqui um dado muito importante de uma das pesquisas que eu trouxe para você. De cada 3 brasileiros, tá? De cada 3 pessoas, preste atenção nisso aqui, olha. 2, tá? 2, tá? De cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo. Então, 2 pessoas aqui vão ganhar apenas um salário mínimo. Matematicamente, isso é 66,66%, certo? Então, a pergunta é, tá? Tem uma pessoa do lado de cá, olha, ainda tem uma do lado de cá que vai ganhar mais de um salário mínimo. Você quer ser esta pessoa ou quer ficar juntos desses aqui? Ou, se você é um desses aqui, quer passar para o lado de cá? Então, vamos entender exatamente como é a realidade no Brasil, o que você pode fazer para mudar na sua vida. Estudos indicam que apenas, preste atenção nisso aqui, olha, 1% das pessoas que estão aposentadas hoje conseguem arcar com os seus próprios custos. Ou ele vai ter que trabalhar, ou ele vai ter que pedir ajuda de alguém, tá? Ou vai passar por necessidades, tá? E aí, a pergunta que fica é, como que você está planejando a sua aposentadoria? Você está poupando e guardando dinheiro só lá na caderneta de poupança? Legal, é bom, não é ruim, pelo menos você vai ter um dinheiro, talvez não valha nada lá no futuro por causa da inflação. Está investindo? Parabéns. Ou está confiando no INSS? Isso nunca será suficiente. Esquece, não dá certo. Então isso aqui, ó, é algo que você não deve acreditar. Então por isso, a gente quer trazer aqui para você como você vai fazer parte desse 1%. Olha, prof, 1% hoje dos aposentados, dados do IBGE, dados de várias outras fontes, são independentes. O que significa isso? Eles já têm algo para viver de renda, ou seja, tem patrimônio que todos os meses ali não dependem do INSS. A pergunta que você precisa responder é, lá na frente, lá no futuro, aos 65 anos, 60, 62, você vai querer depender da insegurança do INSS ou você quer ter uma outra fonte, um outro planejamento para você fazer a sua vida, ter qualidade de vida lá no futuro. Se você quer realmente ter uma metodologia para isso, eu preciso compartilhar algo muito importante com você. Então, este método, inclusive, é o que a gente usa dentro dos nossos planejamentos aqui com os nossos alunos, com os nossos clientes, com quem não tem dinheiro, com quem já tem dinheiro, quem está na fase de acumular e é algo que você precisa aplicar hoje na sua vida. Vamos entender. Quando a gente nasce, tá? Temos uma fase aqui, eu vou dividir ela aqui, olha, aos 18 anos. Onde que você está? Na maioria das vezes, né, uma boa parte do tempo, você está na escola.
Entra ali com 2, 3 aninhos, né? Sai aos 17, 18, que antes de ir para a faculdade ainda, hein? A pergunta é, e aqui, você aprendeu algo sobre educação financeira? Seus professores, a escola se preocupou com isso? Além disso, tá, nós temos aqui também a questão dos pais, família, papai, mamãe, vovó, vovô e titio, tá? Estão preocupados? Na maioria das vezes, não. Você vai para uma outra fase, que aqui vai dos 18 aos 40. Então, o que tem aqui, prof? Olha, aqui tem a parte do trabalho, que é onde você começa a trabalhar, começar a fazer suas dívidas, comprar seu carro, tá? Tem a parte aqui da sua casa, tem a parte aqui da família, tá? Tem um monte de coisa, tá? Tem a parte aqui dos seus próprios estudos, fazer ou não faculdade, etc. E geralmente a maioria das pessoas não estão preocupadas aqui, tá? Eu comecei a fazer o meu planejamento, a minha preocupação aos 33 anos de idade. Gostaria de ter iniciado aqui. Naquela época, com 18, 19 anos na faculdade, a minha mentalidade era quanto mais eu estudasse, melhor seriam os meus salários. Foi até um determinado ponto, mas chegou ali, teve um limite. E aquele limite não era suficiente para o padrão de vida que eu gostaria de ter aqui, olha, depois dos 65 anos. Então, daqui para frente, até você e eu, nós, morrermos, a pergunta que você tem que responder é agora. O que você está fazendo? Geralmente, entre os 40 e 65 anos, pessoas estão aqui, olha, na seguinte situação. Vou pensar. Então, tem que aproveitar a vida, curtir, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá, beleza. Chega aos 65 anos e aí vem uma pergunta. E agora, prof, o que eu faço? Tá? Então, nós recebemos aqui alunos, né, jovens há mais tempo, outros aqui chegando aos 65, 70, 80 anos. E agora, o que eu faço? Muitos deles estão ainda confiando nisso aqui, olha, INSS. Não vai dar certo. Você precisa criar um plano para poder chegar lá. Quanto antes você começar, melhor vai ser para você. Então, eu não sei em qual fase que você está da sua vida, tá? Se você está antes dos 18 aos 40, 35, tá? 40 e poucos anos, 50, 60, ainda dá tempo de você fazer tudo isso acontecer. O que você precisa fazer? Aplicar o método. Então, vamos lá. Passo a passo para você entender 3 coisas que não te ensinaram na escola, não te ensinaram na faculdade, te cobraram caro para você tirar aquele certificado, aquela formatura toda pomposa lá na faculdade, mas não te ensinaram o que você precisa na vida real, tá? Não, independente do curso que você tenha feito, eu digo isso por experiência própria dentro das faculdades e pós-graduação. Então, vamos lá. O que é o PV? O que é o PV? Então, deixa eu trazer aqui, já está ali. Você precisa definir o seu padrão de vida. Isso aqui é muito importante, porque é a partir dele que nós vamos fazer todo o planejamento. Eu não sei onde você mora, eu não sei qual é a organização familiar que você tem, casado, 2, 3, 4 filhos, ajuda seus pais, tá? Não sei. Você precisa definir quanto de dinheiro você precisa para manter o padrão de vida com qualidade, realizando seus sonhos de curto, médio e longo prazo, sendo feliz e com renda. A ideia é essa, o que vai te fazer feliz? O que você precisa? Fazer uma viagem durante um ano? 2 viagens, uma viagem para o exterior, né? Você precisa de mais bens, menos? Quer morar na roça? Quer morar mais numa região, numa metrópole? Numa cidade mais desenvolvida? Menos? Plano de saúde? Não tem? Você vai confiar no SUS? Tá? Então você precisa definir o seu padrão de vida. Senta aí com a sua família, tá? E faça isso. Qual o padrão de vida que a gente quer ter? Legal. Quanto é este padrão de vida? Está dentro das minhas expectativas? Eu consigo chegar lá? Beleza, então esse aqui é o padrão de vida. Sem esse número não tem, né? É onde que eu tô, onde que eu vou. Aqui em Minas é onde que eu tô, onde que eu vou. Né? Você precisa definir onde você está e para onde você vai. Então não importa se você ganha um salário mínimo, 2, 3, 4, tá? Padrão de vida não tem a ver com o que você ganha, tem a ver com o que você gasta e aquilo que sobra. Depois disso, nós vamos precisar determinar algo muito importante, que é a inteligência financeira. Então, aquele percentual ali é a sua inteligência financeira. Prof, o que significa isso?
significa o seguinte, quantos por cento o seu cérebro, a sua mente, tá? Se você não está estudando, se você não está evoluindo, praticamente você está como a maioria das pessoas, na caderneta de poupança, nos préstimos investimentos dos bancos, estão deixando outras pessoas cuidar do seu bolso. E, na verdade, é você que tem que ser o responsável. Você deve ter profissionais capacitados para te ajudar, mas a parte básica é você quem tem que fazer. A pergunta é, a sua inteligência para escolher outras pessoas, para te ajudar, para fazer cursos, para você poder investir na sua carteira, traz quanto por cento de rentabilidade? Quantos por cento que você consegue pegar o seu dinheiro e fazer ele trabalhar para você? Tá? Então você precisa ter esse percentual, vou trazer na prática para você. E agora vem aqui a sua missão, tá? A sua missão, viver de renda. Então, se isso aqui, tá? Se você, prof, eu quero realmente viver de renda. Então você tem uma missão. Missão dada é missão cumprida. Então você vai ter que pensar que agora eu preciso criar um plano para poder viver de renda. E aqui você vai ter uma missão de atingir um valor, que eu vou te mostrar agora o quanto este valor, uma planilha para você poder calcular e o quanto que renderia já na verdade, já está rendendo, né, para vários dos nossos alunos que estão fazendo isso e agora é a sua vez. Então, bora lá. Como que a gente vai colocar isso aqui como exemplo? Então, prof, como é que eu faço essa conta? Pegou aí papel e caneta? Calculadora do celular, só isso que você precisa, tá? Não precisa de nada sofisticado, nada de Excel, aplicativos, nada. Calculadorazinha do celular tá na mão? Parabéns. Papel e caneta também? Papel, lápis, lapiseiro, qualquer coisa, tá? Então, missão viver de renda, tá? É a sua missão, você quer chegar lá na frente, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos colocar aqui, olha, vamos fazer uma divisão. Olha que coisa simples, né? Então, nós vamos dividir. Aqui em cima tem um numerador, porque ele mora nas nuvens. Olha que legal, né? De baixo tem o denominador que ele está debaixo. Você não sabia disso, né, voz do bolso? Não te ensinaram isso na escola, né? Frações, aquela coisa toda, né? Então vamos lá, brincadeiras à parte, bora lá. Padrão de vida. PV, padrão de vida. Quanto que é o seu padrão de vida? 1.000, 2.000, 10.000, 50.000? Não sei. Você vai pegar e fazer o exercício com você. Depois, nos comentários, você me conta como é que foi esse exercício, combinado? Então, eu vou imaginar aqui que um padrão de vida, tá? Colocar aqui uma conta de R$3.000. Tá? R$3.000 por mês. Já tem gente que fala assim, nossa, mas R$3.000 aqui na minha cidade não dá para nada. Vai lá, apaga aqui e coloca o seu número, combinado? Lembra que eu falei da sua inteligência financeira? A pergunta que você precisa responder é a seguinte. Com o que você sabe hoje, o quanto você consegue fazer o seu dinheiro render? Isso tem a ver com inteligência. Inteligência se desenvolve. São habilidades que vão sendo construídas ao longo do tempo. Da mesma forma, quando você foi para a escola. Você não chegou lá sabendo ler, escrever, subtrair, entender fenômenos da natureza, etc. Você foi aprendendo. Ou seja, você tem uma fase, vai mudando para outra, para próximo nível, e etc. Quanto mais você vai desenvolvendo a sua mente, maior será a sua inteligência, a sua capacidade de enxergar ativos, investimentos, furadas para você sair delas, né? Então, aqui eu vou trazer um número, 0,5% de ganho real. Isso aqui é acima da inflação por mês, tá? Matematicamente, isso aqui tem que ser escrito desta maneira, olha, 0,05, que eu estou trazendo para cá junto com a calculadora, tá? Então, vamos usar aqui de uma maneira algébrica, beleza? Então, vou chegar aqui 0,005. Quando eu dividir esses dois, vamos pegar aqui, se você fizer aí 3.000 dividido por 0,5, você vai ter exatamente este número, tá? R$600.000. Então, o que significa este número? Isso aqui é a sua missão, tá? Que é a sua missão, viver de renda. Tá? Que é a sua missão. Sua missão é chegar nesse número. Se você já tem este número, este dinheiro, você já consegue ter e receber todos os meses uma renda de R$3.000, desde que a sua carteira esteja rendendo 0,5%. Tá? Aqui vamos escrever para os engraçadinhos não ficar falando que não vai dar, porque depois é comer dinheiro lá na frente. Ganho real. Tá? Dá um Google aí, você vai saber o que é ganho real ou procure outras aulas aqui no canal, tá? Ganho acima da inflação. Beleza.
Isso significa que, se você já tem os 600 mil, você atingiu essa missão. Pode ser que você não tenha, talvez você esteja na jornada. Fase 1, fase 2, fase 3 e tá tudo bem. Prof, só tenho R$1.000. Beleza, vou chegar nos 600 mil, 700, 800, 1 milhão. Não sei o seu número, é você que precisa definir nesta nossa missão Viver de Renda. Ficou claro? Fez suas contas? Beleza, vamos para o próximo passo. Então agora vamos entender o seguinte. Eu fiz uma simulação aqui com base na carteira que a gente entrega para todos os nossos alunos, de fundos imobiliários, de ações, de ETFs, BDRs, Small Cap, Tesouro Direto, tá? Tudo aquilo eu peguei como exemplo, tá? Apenas a nossa carteira de fundos imobiliários, como exemplo, tá? Não quer dizer que vá ser essa a sua carteira, ela é uma base para você colocar lá. Inclusive eu nem trouxe os ativos porque pode mudar muito de perfil para perfil e aqui não é uma recomendação, é uma didática que funciona para todas as pessoas, e aí a gente vai mudar. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 setores, recomendo na maioria das vezes que você tenha 5, e aqui eu peguei mais ou menos, tá, 600 mil, tá, foi 601 mil que eu tive que fazer algumas continhas ali, e distribuir eles em títulos de valores imobiliários, nos títulos de papéis, híbridos, fundo de infra e fiagros. São os títulos que inclusive estão na nossa carteira, tá, de fundos imobiliários. Se você é nosso aluno, tá tudo ok, você já tem esse exercício lá. O que eu fiz? Eu peguei uma aplicação e eu quis saber o seguinte, nos últimos 12 meses, tá? Quanto que renderia se você tivesse investido 601 mil, tá? Então, aqui ó, prof, investi 601 mil, um pouquinho mais de 600 mil. Quanto que renderia para mim, quanto teria rendido e quanto que rendeu para os nossos alunos que fizeram essa aplicação nos últimos 12 meses. Então, lá atrás, em março, né, começamos em fevereiro, um mês depois, caíram os primeiros dividendos. Então, lá em março, olha, 7.050. Depois veio em abril, 7.360. E isso aqui foi descendo, olha, uma média de 6.955. Observe no gráfico que você tem aqui uma volatilidade, né? Aqui é uma renda variável. Então observe aqui que os rendimentos, tá, estão aqui, olha, na casa de 6.900 e pouquinho a média. Prof, mas eu fiz um cálculo para 3.000. Perfeito, estou te mostrando exatamente na prática que você vai receber dividendos, neste caso, dos fundos imobiliários, bem mais do que os 3.000, porque nós calculamos 3.000 com ganho real. E aqui na prática não vai acontecer isso. Então o que você precisa ter em mente? Que quando você receber os dividendos, você não pode gastar todo o seu dinheiro. Você vai ter que tirar uma parte para reaplicar e esta parte vai trazer o ganho de capital ao longo do tempo. Existem várias maneiras de fazer isso e essa aqui é uma maneira prática. Então você faz um cálculo já descontando a inflação e aqui você não vai usar os 7.000. Então aqui você vai usar 3.000, tá? Pega os outros 4.000 e joga de patrimônio. E aí você vai ver que isso aqui vai crescendo, fazendo o famoso efeito bola de neve. Então aqui você está vendo na prática o que acontece. Prof, mas eu estou naquela fase que eu ainda estou na construção do meu patrimônio. Beleza, então o que você vai fazer? Tem uma planilha que eu deixei gratuitamente para você na descrição deste vídeo, né? Como que eu vou chegar lá? Então você vai pegar qual que é a idade atual que você tem hoje. Prof, eu tenho 30 anos. Eu tenho mais, eu tenho menos. Então você vai vir aqui nessa planilha onde está em amarelinho, você vai preencher, tá? Quero chegar aos 65. Hoje, prof, eu já tenho 5.000. Eu consigo colocar 350 todos os meses. A minha inteligência financeira, tá, me trouxe 12% ao ano. Se você ainda não tem essa inteligência financeira, você precisa estudar e aprender como chegar lá. Lembrando que você vai descontar a inflação, que eu coloquei aqui uma média de 5%, isso te dá um ganho real na casa de 6,67%. Se você fizer isso durante esse espaço de tempo que nós colocamos aqui, você vai chegar lá na frente com 604.000. Já vai ser bem mais do que 604.000, porque eu já estou colocando aqui o ganho real de 6,67 ao ano. E isso, naquele cálculo que a gente fez, vai trazer para você, a um ganho real de 0,5% de dividendos todos os meses, os R$3.000 que nós estamos falando. Prof, mas o meu caso não é R$3.000. É um pouquinho mais do que 3.000, é menos. Então você vai pegar, é hora de entrar
baixar gratuitamente e fazer o seu exercício. Não adianta você assistir uma aula comigo e não praticar. É a mesma coisa aquele aluno que senta lá na sala de aula, fica escutando o professor, chega no dia da prova e ele não consegue fazer nada. E a prova da sua vida é você chegar aos 65 anos com a missão de viver de renda. Você não pode depender do INSS porque é uma furada. Não vai dar certo, vai garantir no mínimo ali, tá, um salário mínimo e pronto. E agora eu gostaria que você me respondesse. Você acha que qualquer pessoa pode viver de renda? Coloque aqui nos comentários a sua opinião e as suas dúvidas. Um forte abraço do Prof. e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!